Bom, galerinha, vamos lá então, dar continuidade aí à Idade Antiga. Vamos terminar aí essa primeira fase com hebreus, fenícios e persas, tudo bem? A contribuição dos fenícios, apesar da gente ter pouco contato com essa cultura hoje, ela é extremamente importante para o nosso mundo hoje. A gente já vai ver o porquê, tudo bem? E vamos falar dos hebreus agora também. Povo que tem uma contribuição fundamental para a nossa cultura atual, já que da cultura dos hebreus, da sua religião, o judaísmo, nós vamos ter como derivação do judaísmo o cristianismo, que pauta boa parte da nossa vida hoje. Tudo bem? Então, hebreus e fenícios nesse começo, a gente vai ver a origem e o que cada um contribui para nossa vida hoje, para o nosso mundo hoje. Ótimo, vamos lá então pelos hebreus. Temos que começar por uma questão fundamental, que é a diferença entre hebreu e judeu, tudo bem? Então, hebreu é o povo, judeu é a religião. Da mesma forma que eu posso ter um europeu cristão, eu posso ter um europeu muçulmano, da mesma forma que eu posso ter um brasileiro cristão, um brasileiro judeu, um brasileiro muçulmano, um brasileiro hinduísta. Quando eu falo de hebreu, hebreu é o povo, tudo bem? Judeu é a religião que surgiu da cultura daquele povo. Ótimo, perfeito. Então nós temos ali vai ter mapa para vocês, não se preocupem, eu já mostro, tá? Vai ter ali pra gente, então, no Oriente Médio, uma região onde o povo dos hebreus, derivação do povo vem, na verdade, ali das 12 tribos do Abraão, história que aparece na Bíblia, beleza? Então, os dois reinos, né? Judá e Israel, onde se fixou ali o povo hebreu, eles desenvolveram a religião do judaísmo. Uma questão interessante nesse momento é exatamente porque o judaísmo é uma religião monoteísta. No contexto da Idade Antiga, onde a gente viu diversos povos até agora e todos eles eram politeístas, nós vamos ter uma questão muito interessante aqui com relação à religião dos hebreus, tudo bem? O judaísmo vai ser, de fato, a primeira religião essencialmente monoteísta, ok? Então, hebreu, povo, lugar da onde o cara veio, judeu, religião, certo? Depois a gente pode, inclusive, discutir coisas a respeito disso, né? Como o cristianismo ter sido derivado do judaísmo, podemos argumentar ali se o cristianismo vai ser monoteísta ou não, comparando com o que significa ser monoteísta por um judeu, ok? E vamos também conversar a respeito de como eu faço, ou se é fácil ou não para eu me converter ao judaísmo atualmente, beleza? Vamos dar continuidade então, relembrando, hebreu, povo, judeu, religião. Por que a gente fala menos hoje de hebreus e a gente justifica toda essa cultura, tudo que aconteceu com eles, e a gente se refere como judeus? Uma questão interessante é exatamente essa: o povo hebreu, ele deixou de ter um lugar específico porque os hebreus foram expulsos da sua terra diversas vezes, mas a última vez dentro do Império Romano, isso vai estar no slide daqui a pouco, lá no ano de 70 depois de Cristo, ok? Então, não tem uma terra específica para o povo hebreu ao longo ali do século 1, 2, 3, etc., até o século 20 não teve uma terra para eles. Então, essa questão é interessante porque o povo hebreu realmente é pouco referido. Hoje a gente justifica e a gente se refere à cultura deles no geral pela religião, exatamente porque ela tem esse fator específico, único de ter sido a primeira religião monoteísta, ok?
Aonde eles se localizam, tanto os hebreus, que eu estou falando exatamente agora, mas mais tarde a gente vai falar dos fenícios, os dois se localizam muito próximos uns dos outros, eles se localizam a leste do mar Mediterrâneo, isso seria mais ou menos sudeste da Europa, tudo bem? Vamos com calma, a gente vai olhar no mapa com muita calma. Atualmente, que territórios do nosso globo em 2020 correspondem a esses territórios? Muito importante, isso aparece constantemente no jornal, certo? Quando o coronavírus ou os problemas políticos dão uma janela ali para outros assuntos. Palestina e Israel têm um dos conflitos mais acirrados, mais duradouros no Oriente Médio. É talvez a grande questão. Por quê? Porque eles disputam o mesmo território e são culturas que são rivais, que se consideram inimigas. Estamos falando aqui de fanatismo religioso. Eu não gosto muito de tratar desse assunto dessa forma, porque na verdade o fanatismo religioso ele vai ser só uma maquiagem, uma máscara para um fanatismo político, assunto que a gente já conversou várias vezes, vai continuar conversando. Esse fanatismo político vai precisar de uma maquiagem, vai precisar de um inimigo muito claro, então eu vou justificar com a religião do outro. Por quê? Porque tanto os palestinos, que atualmente são muçulmanos, quanto os israelenses, na verdade voltaram que os romanos tiraram em 70 d.C., tem a mesma origem, né? O monoteísmo muçulmano deriva também do monoteísmo dos judeus. Então, são primos, mas são rivais e inimigos. Vamos tratar dessa questão. Isso, na verdade, foi matéria que a gente viu no final do ano passado, no final do 9º ano. Matéria que a gente trabalhou bem, foi bem legal, inclusive. Mas a gente volta a falar aqui agora da origem da cultura, tudo bem? Lembrando só a vocês, da onde vão vir os muçulmanos, é matéria do 3º bimestre, mas já começa a aparecer aqui pra gente agora, então o que eu for falar vai ser bem simples, bem básico, e se precisar de algum aprofundamento, a gente conversa e discute isso também mais tarde. Vamos por partes, como diria Jack o Estripador. Israel é o território onde os hebreus hoje estariam, né? A gente não vai falar de hebreus, vamos falar de israelenses ou israelitas, tá bom? Perfeito. Monoteísmo é a principal característica da cultura geral dos hebreus, ótimo, beleza? E vai ser também a principal característica da religião, certo? E o livro sagrado dos hebreus, o que seria a Bíblia para um cristão, certo? O livro sagrado dos judeus é o Torá. O Torá tem uma coisa muito curiosa. O Torá não é diferente dos 5 primeiros livros da Bíblia. Tudo bem? Então, aquele início da Bíblia, onde a gente tem a cultura do povo hebreu sendo relatada, a origem, a fuga do Egito e etc., aquilo que aparece na Bíblia também aparece pra gente na Torá, tudo bem? Tem algumas coisas diferentes entre um e outro, algumas interpretações, certo? Mas essencialmente é a mesma história que a gente vai falar. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, o que a gente também chama de Pentateuco, tudo bem? Penta, 5, teuco seria escritura, corresponde aos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tudo bem? Esses 5 livros fazem parte tanto da Bíblia quanto do Torá, livro religioso dos judeus. Ok, perfeito. Lembrando que muitas religiões cristãs modernas, não é? Protestantes, né? Basicamente todo mundo que é cristão e não é católico, algumas dessas religiões não entendem o Antigo Testamento, onde está o Pentateuco, como parte da Bíblia. Aí seria uma versão mais moderna da Bíblia, ok?
Uma questão muito importante para a gente entender tudo isso que está acontecendo aqui no nosso slide e para entender como funciona aí a questão da cultura e do raciocínio e da interpretação do judaísmo com relação a essas escrituras, tem a ver com essa expressão, a terra prometida, que eu trouxe aqui pra gente, que você já escutou, que ela aparece em diversos contextos, mas que ela tem essencialmente a ver com a história dos hebreus. Os hebreus, povo monoteísta, a gente pode considerar que por ser o único naquele momento povo monoteísta do Oriente Médio, por não ter uma unificação política, o território é árido, né? Então fica complicada ali a questão de unificação, de desenvolvimento, é uma estreita faixa muito próxima ao mar Mediterrâneo, então algumas terras férteis, mas boa parte delas é muito difícil de se viver, principalmente no contexto que a gente está trabalhando aqui, que seria a pré-história ali, né, e depois o início ali da Idade Antiga. Gente, vamos prestar atenção no seguinte: se eu passo a sofrer bullying, seria uma metáfora legal da gente fazer aqui agora, porque os hebreus passaram a sofrer meio que uma perseguição de outros povos, não é? É óbvio que, na verdade, eu vou justificar essa perseguição com qualquer motivo, não é? Na verdade, o problema do bullying não é da pessoa que sofre o bullying, o problema da pessoa é quem faz o bullying, não é? Então, eu vou justificar que o outro é inferior a mim porque ele tem um cabelo diferente do meu, porque ele tem uma estatura diferente da minha, porque ele usa óculos, porque ele tem sobrepeso, sei lá. Então, isso tudo é irrelevante. Na verdade, é a justificativa que eu estou dando para descarregar o meu ódio, para pôr em prática o meu projeto político, tudo bem? Em cima de outra cultura. Olha que legal. Se eu passar a entender mais ou menos o que aconteceu com o povo hebreu a partir dessa ótica, eu vou ter o seguinte: povos vizinhos aos hebreus, as 12 tribos do Abraão, os povos vizinhos dos reinos de Judá e Israel, beleza? Eles passaram então a perseguir e a dominar, a escravizar e a retirar constantemente os hebreus da sua terra. Tudo bem? O cativeiro da Babilônia, o episódio em que eles foram escravizados no Egito, aonde Moisés foge, história talvez uma das mais famosas do mundo, onde Moisés foge com os hebreus e atravessa o Mar Vermelho, tudo bem? Ilustram exatamente essa questão dos hebreus terem sido constantemente retirados da sua terra, tudo bem? Olha só que legal. Os hebreus passaram a pensar o seguinte: por que é que isso está acontecendo com a gente? Raciocínio óbvio de quem sofre bullying. Porque eu não fiz nada de errado. O que é que está acontecendo? Quando você é politeísta, e isso diversos filmes mostram questões a respeito disso, né? Eu de cabeça aqui lembrei agora do filme Troia, né? Aonde os troianos acabam invadindo um território. Bom, a história do filme lá vocês depois se quiserem assistir, assistam. Os gregos, quando invadem a cidade de Troia e cortam aqueles corta a cabeça da estátua de Apolo, não é? Você fala, pô, mas o cara tá contrariando um deus, mas é porque ele cultua outro deus. Então, quando eu sou politeísta, eu tenho a opção de, se não está dando certo cultuar um deus, eu simplesmente vou para outro. Não só que em relação à religião, é a religião que tem um leque maior de opções. Então, eu não preciso passar pela aprovação, pela modificação para ser uma pessoa melhor. Eu mudo e eu vou trocando de Deus quando me convém. Isso no monoteísmo não é possível. No monoteísmo, se não está dando certo, o problema é quem? O problema sou eu. Eu não estou vivendo de acordo, a minha oração não está sendo feita de acordo. Eu tenho que alterar a minha rotina, eu tenho que alterar a minha vida, a minha percepção, para
para poder ser aceito dentro da religião e não o inverso. Então, a lógica do monoteísmo vai ser extremamente diferente da lógica do politeísmo, em qualquer cenário. Inclusive, Jostein Gaarder, um escritor norueguês que em 1991 ganhou um prêmio, ganhou o Pulitzer, um dos maiores prêmios da literatura, com o livro Mundo de Sofia, em um dos capítulos que eu disponibilizei para vocês no Positivo On, quando começou a quarentena. Ele faz um capítulo inteiro sobre as diferenças entre a visão de mundo dos semitas. Semita também é o nome que eu posso dar para a origem da cultura dos hebreus, dos judeus, tudo bem? Depois a gente conversa a respeito do semita, do antissemitismo, vamos falar de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial aí, beleza? A visão de mundo dos semitas, monoteístas, linear, onde eu tenho um início, o Gênesis, e um fim, o Apocalipse, tudo bem? E a visão de mundo politeísta, que seria cíclica, que fica dando voltas, tudo bem? Que seria a questão aí do Ragnarok, né, para os nórdicos, aonde o mundo, o universo começa de novo e termina e começa de novo. Então ela não tem um fim claro, nem um início claro, ela é cíclica, ela vai se repetindo, tudo bem? O capítulo é bem interessante, eu sugiro que vocês leiam para poder ter isso bem afiado na cabeça de vocês. A questão da Terra Prometida é a seguinte, vamos voltar. Se eu tenho apenas um Deus para cultuar e eu estou sendo tirado dessa terra que me foi prometida por esse Deus, quando Abraão chega na região, aquela terra foi dada para eles. Então, Deus, que é o mesmo Deus do cristianismo, é o mesmo Deus dos muçulmanos, tudo bem? É o mesmo Deus do judaísmo. Presta atenção, porque isso é muito, muito interessante. Alá, Yahvé e Deus é a mesma entidade, certo? A gente pode até, e o livro do Jostein Gaarder fala disso também, O Mundo de Sofia, nesse capítulo que chama Dois Círculos Culturais, se eu não me engano é o capítulo 14. Gente, é a mesma entidade, certo? Entendida de formas diferentes. Tem outro livro, o Físico, Noah Gordon é o autor, ele trabalha fantasticamente com a questão da comparação entre as três religiões, entre judaísmo, cristianismo e o islamismo, mas aí um pouco mais para frente, né? Isso aí eu vou recomendar para vocês lá no terceiro bimestre. Ótimo. A Terra Prometida vai entrar para a gente como sendo o seguinte: foi um presente de Deus, Deus deu para a gente, Yahvé deu para a gente esse presente, e nós estamos sendo constantemente retirados dessa terra. Olha só, se eu tenho essa questão, se eu tenho esse problema, é porque o problema é meu, certo? Não é de Deus. Então eu preciso rever a minha vida. Então, ao longo dos foi feita uma análise das escrituras do judaísmo e eles pensaram o seguinte: se a gente passar a seguir uma série de regras, talvez Deus nos devolva esse território. Ótimo. É por isso que os judeus têm regras muito, muito, muito claras, certo? Não pode trabalhar de sábado, não pode comer carne do animal que morreu em sofrimento. Tem uma série de regras que, nesse livro, O Físico, do Noah Gordon, ele explica bastante como elas funcionam, tudo bem? Não pode cultivar dois cereais diferentes na mesma terra. Eu não posso comer na mesma mesa do meu alimento, por exemplo. Eu não posso comer milho e frango, porque o frango come o milho. Então tem uma série de regras, certo? Muitas delas estão presentes na nossa cultura, já que a gente tem aí o cristianismo derivando do judaísmo, certo? Mas uma série de regras. Por quê? Porque eles imaginavam o seguinte: se eu passar a seguir a minha religião com mais afinco, talvez Deus devolva essa terra para mim. Então a Terra Prometida vai ser o grande objetivo dos hebreus. Temos um problema. Tem hebreu esperando essa terra até hoje, ou seja, Deus, segundo muitos hebreus, não devolveu essa terra ainda. Como seria a devolução dessa terra? Ele mandaria um mensageiro, tudo bem?
um profeta. Nós vamos ter diversos profetas dentro da história dos hebreus. O primeiro profeta, o primeiro grande profeta, Abraão, etc., né, das 12 tribos, mas eu tenho que falar para vocês do Moisés, o cara que fugiu do Egito com os hebreus. Olha só que interessante, nós vamos ter aqui então esse episódio que aparece na Bíblia, Êxodo, virou novela, filme, seriado, quadrinho, etc., marca o início do calendário cristão. Então presta atenção, nós temos um negócio muito importante aqui. Início do calendário judaico. O início do calendário judaico, Êxodo, fuga de Moisés do Egito. Tudo bem? Gente, o início do calendário cristão, todo mundo sabe, o nascimento de Cristo, o início do calendário muçulmano, a fuga de Maomé, nós vamos ver isso com calma lá no terceiro bimestre. Tudo bem? O início do calendário judeu, a fuga do Egito, está associada à história dos 10 mandamentos também, certo? Os 10 mandamentos não são do cristianismo, né? Eles são do judaísmo. O cristianismo passou a absorver também essa parte aí do judaísmo, certo? Fazendo uma conta rápida aqui, se estamos no ano de 2020, certo? E o Êxodo aconteceu mais ou menos, deixa eu ver, 1.700 anos antes, né, do nascimento de Cristo. Nós vamos ter então hoje o calendário judaico perto do ano de 3.761, certo? Do calendário judaico. Internacionalmente, o calendário gregoriano, o calendário cristão que a gente usa, é aceito, certo? São culturas específicas do judaísmo que vão utilizar desse calendário que eu acabei de falar para vocês, do ano de 3.761, tudo bem? Gente, olha só. O território dos hebreus foi tomado deles pelos romanos, eles fizeram uma revolução contra o Império Romano, tudo bem? Foram expulsos, certo? 70 anos depois de Cristo, ou seja, mais ou menos uns 40 anos depois da morte de Jesus, tudo bem? E esse território só foi devolvido, e essa devolução foi bem estranha, foi um episódio bem estranho, aconteceu em 1948, ou seja, logo depois ali da Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Vamos com calma. Vamos com calma. Nós estamos falando aqui de mais de 2.000 anos de história, estamos falando aqui de quase 1.900 anos em que os hebreus ficaram sem território. Portanto, se eu não tenho território, eles se espalharam pelo mundo, principalmente Oriente Médio, e depois eles vão para a Europa, certo? Depois para os Estados Unidos, né? Um dos países que tem maior quantidade de judeus no mundo, certo? E é por isso que essa devolução é estranha, porque quem devolveu essa terra foi a ONU sediada, na época, nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, para ter um aliado no Oriente Médio, acaba incentivando a formação de uma Israel moderna, certo? Mas sem considerar ali os habitantes da região, porque aquela região foi ocupada depois que os hebreus foram embora, não é? Essa região foi ocupada por povos que mais tarde vão se converter ao islamismo. De novo, agora fica mais claro, a gente fala de uma interferência política maquiada com uma justificativa religiosa. Mapa importante, vocês podem ver aqui no sudeste do mapa a região que a gente está trabalhando, ali perto do Mar Morto, Judéia, Gaza, estão vendo? Jerusalém, a cidade mais importante do mundo, tudo bem? Uma das mais antigas também. Aqui o território mais pertinho para a gente ver,
Tudo bem? Eu sei, vocês vão encontrar a cidade de Dor, vão ficar rindo, vão encontrar a cidade de Dan, vão ficar rindo. Eu vou esperar vocês rirem e depois eu volto para a aula. Pronto? Ótimo. Escrituras! Ei, olha que efeito legal, eu encontrei no PowerPoint, o tiozão do PowerPoint. Torá! Torá, então, como eu já disse, está dentro do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem algumas coisas a mais do povo hebreu, certo? Conta basicamente essa história de escravidão e retirada do povo da sua terra, como eu já disse. E o interessante, muito interessante para quem gosta de discutir essa questão de religião, ela não tem um autor. O Antigo Testamento não tem um autor só, ele não é coeso dentro da sua autoria. Ele foi escrito em tempos diferentes, séculos diferentes, por pessoas diferentes, em línguas diferentes. Aí eu já tenho um problema gravíssimo de tradução, inclusive, certo? Então eu tenho pessoas diferentes, em épocas diferentes, escrevendo a história do povo hebreu, relatos sobre o povo hebreu, sobre a cultura dos hebreus. E o mais importante, minha senhora, com intenções diferentes, ok? Por que é que aquela pessoa estava escrevendo aquilo naquela época? Quem ele era? Ele era um governante que queria manter o seu poder? Ele era alguém que sofria na mão de outra pessoa e queria tomar o poder daquela outra pessoa? Então eu tenho diversos autores com diversas intenções, tudo isso ainda fermentado pela dificuldade de traduzir línguas que hoje já estão mortas. Tudo bem? Para eu concluir a história da Terra Prometida, vamos falar dos profetas. Falei do Abraão, falei do Moisés e diversos, centenas de profetas vieram. Inclusive, Mário Sérgio Cortella, filósofo brasileiro, especialista nesse assunto de religião, deu uma entrevista um tempo atrás num programa chamado Canal Livre, que passava na Band, né, a respeito de Jesus Cristo, e ele diz o seguinte: a figura de Jesus, a figura do profeta, bem como você está imaginando, bem aquele quadro que a vovó tem lá na sala de casa, barba, o manto, o cajado, aquela figura era a figura mais comum do mundo no Oriente Médio naquela época. O panorama que ele passa pra gente é o seguinte: se Jesus existisse hoje, certo? Com todos os meios de comunicação que a gente tem, ele nasceria, pregaria e morreria sem ser notado. Ele era a figura mais comum do mundo. É como a figura do profeta que a gente está idealizando aqui, é como se eu for procurar um homem de terno e gravata na Praça da Sé. Não hoje, porque a gente está na pandemia, né? Se o cara estiver lá, ele tem que ser preso, né? Porque nós estamos em quarentena. Mas num cenário normal, tudo bem? Nós temos, então, essa figura extremamente comum. De fato, Jesus Cristo só vai ficar famoso depois da sua morte, não é? O cristianismo, portanto, é um movimento que fizeram em nome dele. Não foi ele que criou. Jesus nasceu judeu, cresceu judeu, pregou o judaísmo e morreu judeu. Ótimo. Jesus não tem o nome do pai na certidão de nascimento, mesmo porque, se você é um crente em Jesus Cristo, você acredita que ele é filho de Deus. Então, Cristo não é o sobrenome dele. Cristo significa em grego, como está no slide, Cristo significa em grego o profeta. Ou seja, Jesus Cristo seria Jesus o profeta. Que significa Messias. Jesus Cristo é Jesus o Messias. Olha só que interessante. Jesus Cristo é Jesus o profeta. Porque um grupo de judeus passou a acreditar que Jesus era o profeta enviado por Deus para devolver a terra prometida. Conseguimos costurar aqui todos esses slides, todos esses tópicos que estavam em aberto? Terra prometida,
a questão dos autores, dos profetas e de como essa terra foi ou não devolvida, porque de fato Jesus não devolveu a terra, mas segundo a doutrina cristã, Jesus deu algo melhor, maior do que a terra, deu um lugar ao lado de Deus no paraíso. Portanto, quem era judeu e passou a acreditar que Jesus era o profeta, portanto, quem era judeu e passou a acreditar que Jesus era o Messias, ok? Virou cristão.